Olá, seja bem-vindo ao Boletim Legislativo, nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a Câmara e a nossa cidade. E São José dos Campos deve se tornar em breve referência no desenvolvimento de tecnologias voltadas para o agronegócio a partir da criação do Agropolo Vale. A iniciativa prevê instituir no nosso município um arranjo produtivo formado por diversas instituições que vão promover estudos e angariar investimentos para o setor. Para a Câmara, esse novo modelo de negócio deve impulsionar ainda mais a economia local, além de favorecer os produtores da região. A Flávia deixou para trás a carreira em uma multinacional para atuar no agronegócio. A empresária toca, junto com a família, uma criação de suínos, que é uma tradição que vem desde os tempos do avô. Há 5 anos, ela criou uma empresa para a venda de cortes especiais de carne de porco. A gente tem um mercado. Fora, as pessoas já valorizavam o suíno. Aqui no Brasil ainda não era valorizado. E agora, com cortes diferentes, só tem aumentado a procura. E a Flávia é apenas um exemplo de muitos produtores rurais que atuam em São José e em outras cidades. Foi pensando neles que, após 2 anos de estudos e pesquisas, o Parque Tecnológico lançou o Agropolo Vale, com o objetivo de incentivar e intensificar o agronegócio na região. Na prática, o local vai funcionar como um cluster de inovação que vai abrigar empresas de tecnologia com soluções inovadoras para o setor. Nosso trabalho agora é fazer com que o mercado do agronegócio conheça a nossa capacidade. Aqui veio o arranjo produtivo local e o parque tecnológico a partir do momento em que ele se abriu também para o mercado do agronegócio. Fazer com que as nossas empresas sejam conhecidas nas principais cadeias produtivas hoje, nacional e internacional. A coordenadora do Agropolo Vale explica ainda que as tecnologias desenvolvidas no Parque Tecnológico irão ampliar o desenvolvimento do agronegócio e a agricultura familiar em São José e em cidades da região. Apresentar para eles um modelo de negócio onde ele consiga implementar essa metodologia e, junto a esse modelo de negócio, mostrar para ele que existem condições, até mesmo de subsídios financeiros, para ele poder estar implementando isso na propriedade. Em São José dos Campos, mais de 60% da área da cidade pertence à zona rural. Por isso, o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Alberto Mano Marques, acredita que o agropolo, além de ser benéfico para as produções já existentes na região, pode fomentar ainda outras áreas do agronegócio. Eu tenho fé que a gente ainda vai encontrar uma ou outra, talvez algumas vocações que podem ser muito melhor exploradas em toda a região. Dos estudos preliminares, existe essa questão da fruticultura, da piscicultura, a criação de peixes como fonte de recurso adicional nas propriedades. Tudo isso o agropolo vai tratar, essa é a agenda do agropolo. Para o vereador Juvenil Silvério, o funcionamento desse agropolo no Parque Tecnológico vai criar uma rede de apoio que beneficiará desde o produtor rural até o consumidor, na ponta final. O fomento é de modo geral, as feiras livres, os mercados, a tecnologia, o serviço, enfim, a cidade inteira ganha com isso. É uma rede muito positiva que vai se juntando e nesse passo a passo todo cidadão é atendido no global. O parlamentar destacou também que, mesmo após o lançamento do projeto, a Câmara estará aberta para debater e ouvir sugestões de produtores rurais da cidade. Tudo aquilo que for necessário fazer para cuidar do homem de campo, para ter políticas públicas que cuidem dessa tecnologia, para ele poder fixar a sua família, o seu trabalho no campo, a Câmara com certeza vai estar de portas abertas e ouvindo essas pessoas para cada vez mais melhorar políticas públicas para essa categoria. O Agropolo Vale já conta com 36 empresas cadastradas no cluster e está com inscrições abertas para receber novos negócios. As companhias interessadas podem se inscrever no site do Parque Tecnológico. O objetivo é que o agropolo trabalhe com 100 empresas dentro de alguns anos. São empresas hoje que têm tecnologia, que têm inovação e que podem, sem dúvida nenhuma, se tornar viáveis, factíveis, de uma forma bem objetiva e simples para o nosso agronegócio. Empresas que podem desenvolver tecnologias para ampliarem negócios como o da Flávia, que já tem planos para crescer ainda mais no futuro. A gente tem demanda por
clientes procurando a gente em diversos outros estados. Eu acredito que essas tecnologias, que se elas vierem para nos ajudar, elas vão ser de grande valia aí para nos ajudar todo nesse crescimento para o nosso país. E para começar bem essa semana, a gente aproveita para apresentar as vagas de trabalho disponíveis aqui na nossa cidade. Vamos ver quais são as oportunidades na nossa agenda de serviços? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para adesivista, ajudante de marcenaria, arte finalista, design, social media, atendente balconista, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de pedreiro, auxiliar de serviços gerais, caldeireiro, carpinteiro, comprador, consultor de vendas externo, corretor de imóveis, cortador de tecido, cozinheiro, eletricista bobinador, encanador industrial, encarregado de limpeza, funileiro industrial, gerente de comércio, instalador de câmeras e alarmes, instalador técnico de manutenção, instrumentista, jardineiro, mecânico de refrigeração, meio oficial operador CNC, meio oficial de mecânico de refrigeração, meio oficial de refrigeração, meio oficial de serralheiro, mestre de obra, moldador de plástico por injeção, motorista de caminhão Munk, nutricionista, observador de espaço confinado, operador de escavadeira, operador de logística, operador de motoniveladora, operador de retroescavadeira, operador de rolo, operador de máquina dobradeira, pedreiro, pintor cordeiro para fachada, pintor de obras, programador PHP, projetista elétrico, refratarista, soldador, técnico eletrônico, técnico em nutrição, telhadista, tubista, vendedor de informática, vendedor externo e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência, nos cargos de auxiliar de limpeza e especialista receptivo com vendas. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E o cigarro eletrônico tem chamado a atenção de muitas pessoas, né? Visto como uma alternativa para o cigarro comum, esses aparelhos carregam inúmeros questionamentos, uma vez que não existem muitos estudos sobre os riscos e malefícios. Por conta dessas dúvidas, a Anvisa ainda estuda uma possível regulamentação do produto, que não tem a venda autorizada oficialmente aqui no nosso país. Isso não impediu que o cigarro eletrônico se tornasse um novo hábito entre os brasileiros. Hábito perigoso, segundo a Comissão de Saúde da Câmara. Mesmo com a venda não autorizada por falta de uma regulamentação específica, o cigarro eletrônico continua sendo comercializado no país e tem atraído cada vez mais pessoas. Muitas das promessas é que o produto eletrônico seria menos nocivo que o cigarro convencional, ou que até mesmo ajudaria a parar com o hábito de fumar, o que, segundo alguns médicos, não é verdade. Um estudo feito pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, mostrou que o cigarro eletrônico pode aumentar em mais de 3 vezes o risco da experimentação do cigarro convencional. E o mais grave, os aparelhos expõem o organismo a vários elementos e gases tóxicos. Os cigarros eletrônicos funcionam da seguinte forma: eles têm uma piteira e na parte interna um tanque, onde é inserido o líquido a ser fumado, que pode conter diversas substâncias. Diferente do convencional, o cigarro eletrônico não realiza a queima do tabaco e também não produz fumaça, e sim vapor, que vem da queima das substâncias líquidas. O calor para a queima do líquido é produzido por uma resistência, que funciona a partir de uma bateria de lítio. No comércio em geral e na internet, existem diversos modelos e essências à venda, motivo de alerta para a comunidade médica. Segundo os órgãos de saúde, as essências podem conter nicotina, aromatizantes e outros elementos cujos efeitos da combustão e inalação pelo organismo ainda são desconhecidos. Este pneumologista pede precaução, já que alguns casos de intoxicação já foram registrados, casos graves, que levaram até mesmo a óbitos. Apesar de ele trazer menos substâncias tóxicas do que o cigarro, ele ainda traz, ele tem alguns elementos que podem trazer uma pneumonia hiperaguda de uma semana, mais ou menos, de instalação, 2 semanas.
e que foram, principalmente em 2019, ficou famoso na literatura médica, que trouxeram alguns indivíduos, principalmente da faixa etária de adolescentes, para o óbito, né? Então, não somente que levaram para o hospital, como muitos deles faleceram. Outro alerta é quanto à procura dos cigarros eletrônicos pelo público jovem. Com vários modelos, cores e formas, o produto tem chamado a atenção de adolescentes, incentivando o hábito de fumar em pessoas que não fumavam. E infelizmente a gente vê uma disseminação, principalmente no público jovem, no pré-adolescente e adolescente, que quase 25% das pessoas têm ou terão contato com esse tipo de substância, né? O que é bastante alarmante. Ao longo do ano passado e deste ano, a Anvisa tem avançado nos debates sobre a regularização dos cigarros eletrônicos, processo que, segundo o órgão, está na fase final de elaboração do relatório de análise e impacto regulatório. E sem a definição, fica mantida a proibição da venda dos produtos. Como aponta o Dr. Ramiro, é preciso estudos mais aprofundados sobre os impactos do cigarro eletrônico na saúde, inclusive sobre as consequências para os fumantes passivos. Por isso, este é um hábito que deve ser evitado. A nossa recomendação é de que você não fume, mas, se for fumar, que faça em lugares abertos, bem ventilados e que não sejam clausurados para evitar o risco de disseminação desses produtos potencialmente tóxicos nessas pessoas. E segundo os médicos, a nicotina, o principal agente químico de todos os cigarros, é altamente viciante e pode ocasionar ao tabagismo, um dos principais fatores de risco para diversos tipos de câncer, doenças no aparelho respiratório e cardiovasculares. A cada ano, esse hábito é responsável por cerca de 157 mil mortes no país, fora os impactos no sistema público de saúde com tratamentos de alto custo. Por esses motivos, o vereador Zé Luiz, membro da Comissão de Saúde da Câmara, defende medidas de orientação e prevenção ao consumo dos cigarros eletrônicos ou convencionais. O trabalho de prevenção na saúde, dentro do que a gente chama de política pública, ela é mais barata, né? Lá na ponta sempre fica mais caro. Então, quando a gente trabalha o processo de prevenção, é sempre melhor e é mais econômico, inclusive, para o município. E se tratando de um problema que eu considero, minha opinião, um dos piores, que é tal vício por tipos de cigarro e as consequências que eles traem para toda a saúde, principalmente para o nosso pulmão. Ainda segundo o vereador Zé Luiz, campanhas educativas são importantes para evitar a disseminação do uso do cigarro eletrônico. O parlamentar também aposta no papel da Câmara em fiscalizar o comércio irregular e atuar na promoção da saúde e bem-estar da população. Nós temos que alertar, porque primeiro de tudo, inclusive, não é regulamentado, nós não sabemos de onde que vem, pode ter algo falsificado, enfim, é algo, como eu falei, prejudicial da saúde, desaconselhável para qualquer tipo de idade. Eu creio também que as forças, tanto do governo federal, estadual e municipal, devem fiscalizar e ser firme no combate a tudo isso. E vamos ver qual vai ser a previsão do tempo para a tarde desta segunda e também amanhã, terça-feira. Na tarde desta segunda-feira, o sol aparece entre nuvens e não chove. Máxima de 27 graus, mínima 17. Na terça, o tempo permanece estável. O sol fica entre nuvens e também não deve chover. Máxima de 28 graus, mínima 19. E o nosso Jornal de hoje termina por aqui. Muito obrigado pela companhia. Um ótimo começo de semana a todos e a gente se encontra amanhã.